Olá, eu sou o professor Bélio e nós vamos neste vídeo trabalhar com dissídio salarial. Eu quero saber qual é o ganho ou qual é a perda quando é feita uma negociação de dissídio para comparar contra a inflação do período. Nós vamos pegar dois exemplos práticos. O primeiro foi a inflação de 2017. A inflação medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a medição oficial da inflação brasileira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi de 2,95% no ano. Vamos trabalhar que uma categoria tenha conseguido um dissídio de 4,85%. Então a pergunta é, qual foi o ganho que essa categoria teve? Repetindo, a inflação foi 2,95% e o dissídio 4,85%. Na matemática financeira, vocês já devem ter visto em outros vídeos nossos. Caso não viram, estão convidados para verificar o que nós temos lá no nosso YouTube. Nós temos que na matemática financeira não existe percentual. Então eu tenho que fazer uma divisão na forma de número índice. Número índice é dividir por 100 o percentual mais 1. Então vamos ao exemplo que eu falei. Primeiro eu vou começar com o dissídio. Dissídio de 4,85%. Vou transformar para número índice. 4,85 enter. 100 divide 1 mais. Vamos abrir 4 casas decimais. F4. Então está aqui. Nós temos o número índice do 4,85%. Na sequência, eu vou encontrar o número índice da inflação, que é 2,95%. Então fica 2,95 enter, 100 divide 1 mais. Já está em 4 casas, 10295. Então eu tenho o número índice da inflação e tenho o número índice do dissídio. Eu entrei primeiro com o dissídio, depois com a inflação. Divide, tira uma da outra. E para voltar a percentual, 1 menos, que é tirar o índice, 100 vezes, que é voltar para percentual. Portanto, o ganho que essa categoria teve, com 2 casas decimais, é 1,85%. Quer dizer o que na prática? O que foi ganho no dissídio cobriu a inflação e ainda sobrou 1,85%. O resultado positivo quer dizer ganho, porque o dissídio foi maior do que a inflação. Vou resolver o mesmo exemplo colocando direto o número índice sem fazer o 100 divide mais. Vou colocar diretamente o número índice. Então, dissídio 4,85. Então fica 1,0485 enter. É a mesma coisa que o que fizemos antes, que é o percentual sem divide mais. Enter. Agora a inflação 2,95. O número índice fica 1,0295. Ok? Divide o menos 100 vezes. Portanto, repetir o cálculo do dissídio positivo, maior do que a inflação. Houve um ganho. Vamos à segunda parte. A segunda parte eu vou pegar uma inflação de 2015, que foi 10,67% no ano. 10,67. E vamos trabalhar que uma categoria conseguiu no dissídio 8,5%. A pergunta é, qual foi a perda? Porque o dissídio foi 8,5% e a inflação foi 10,67%. Então foi menor o dissídio, foi perda. O resultado vai dar negativo. Então vamos começar fazendo percentual sem divide mais. Então, dissídio. Sempre começa pelo dissídio. 8,5 enter, 100 divide, 1 mais. 4 casas, está lá. Agora a inflação, 10,67.
10,67, Enter, 100 divide 1 mais. Esse é o número índice da inflação. Divide, tira uma da outra. 1 menos 100 vezes. Portanto, o dissídio foi negativo. Houve uma perda de 1,96%, duas casas decimais. Então, houve uma perda de menos 1,96%. O que quer dizer na prática? O que a categoria ganhou no dissídio não cobriu a inflação do período. Faltou para cobrir a inflação 1,96%. Vamos fazer esse exemplo também diretamente com os números índices. O dissídio foi 8,5, então fica 1,085. 0 para ficar 4 casas. Enter. Vou abrir 4 casas, está lá. Isto é o número índice do dissídio. A inflação 10,67 fica diretamente 1,1067. Divide, tira uma da outra. 1 menos 100 vezes. Portanto, aqui eu tenho o dissídio menor do que a inflação. Portanto, houve uma perda de 1,96%. Então, neste vídeo, nós fizemos o cálculo do ganho no dissídio salarial, quando o dissídio é maior que a inflação, ou perda quando o dissídio é menor que a inflação. Nos acompanhe no nosso canal do YouTube, lá nós temos muitos exercícios que estão sendo resolvidos com HP e com Excel. Até a próxima!